Fala, novatos na cozinha! Hoje eu trouxe para vocês uma receita desse maravilhoso bolo natalino, ou bolo de Natal, ou até bolotone, como o pessoal tem chamado ultimamente. Aqui abaixo do vídeo tem a lista com todos os ingredientes, e para quem não está inscrito ainda, é só clicar no cantinho ali e inscrever-se já em nosso canal. Vamos lá, preparo que esse bolo é delicioso! Bom, pessoal, primeira etapa, nós vamos untar a nossa assadeira, tá? Com manteiga ou margarina e farinha, muito importante, antes de preparar o bolo. Outra coisa muito importante fazer antes do preparo da massa, ligar o forno e deixar ele pré-aquecendo. A gente vai levar poucos minutos aqui, é o tempo que o forno precisa para pré-aquecer e estar na temperatura ideal para a gente assar o bolo. Então, 180 graus no forno, deixa ele pré-aquecendo lá e vamos ao preparo da massa. Eu vou usar aqui na minha massa 3 ovos, ó. Lembrando sempre, abrir um ovo de cada vez num potinho à parte, etc. Vamos passando como a gente já fez em outros bolos. Isso é muito importante, porque pode ter ovo estragado, tá? Açúcar. Vamos misturar um pouquinho só para integrar aqui os ovos e o açúcar. Pode fazer na batedeira? Pode também, tá? Estou usando aqui uma tigela e um batedor, porque é mais simples. E nem todo mundo tem batedeira em casa, né, gente? Então, você pode fazer na batedeira, pode fazer no fouet, no batedor de arame, pode fazer no garfinho, do jeito que for. Misturando bem os ingredientes, tá ótimo. Vou acrescentar agora o óleo. Estou usando aqui óleo de girassol, mas você pode usar o óleo de sua preferência. Soja, milho, canola, tá? Aqui eu vou acrescentar o leite. Também em temperatura ambiente, tá? Como os ovos. Agora aqui eu vou acrescentar essência de panetone. Ah, precisa ser de panetone? Não, pode ser uma essência de laranja. Se você não quiser usar essência nenhuma, pode ser raspas de laranja, vai dar um perfume super bacana também para o seu bolo, tá? Agora eu vou acrescentar a farinha. Farinha de trigo sem fermento, pessoal. Misturar bem. Olha lá, pessoal, não fica uma massa levinha, molinha, tá? Ela é uma massa com um pouco mais de densidade aqui. Por quê? Porque eu quero, inclusive, que essa massa sustente as frutas cristalizadas e as nozes que a gente vai acrescentar. Olha só, massa bem homogênea. Aqui eu tenho cerejas picadinhas. Aqui eu tenho nozes picadinha também. E frutas cristalizadas que eu já misturei com passas, tá? Então vamos misturar aqui todos eles a massa. Já tá ficando bonita, colorida a nossa massa, hein? E agora nós vamos ao último ingrediente, que é o nosso fermento para bolo. Vamos usar uma colher de sopa. Então, pessoal, uma dica, vocês podem medir na colher ou podem medir na tampinha. A tampinha do fermento, na maioria das marcas aí, tem exatamente uma colher de sopa. De baixo para cima, de forma um pouco mais delicada. Assadeira. E aí a gente vai simplesmente distribuir aqui, ó. Olha que bonito, hein, gente? E está pronto o nosso bolo para ir ao forno, tá? Então meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Eu vou levar esse bolo para lá. Deve passar de 35 a 40 minutos. Vai observando, se ele ficar douradinho demais, já faça o teste do palito. Às vezes o seu forno é um pouquinho mais forte. Pessoal, olha que lindo que ficou o nosso bolo. Super moreninho, bacana. E agora a gente vai desenformar, passando uma faquinha. Passou 35 minutos no forno, tá? Agora a gente faz assim. E uau! Assadeira limpinha. Esse é o ponto bacana, né? Se a gente unta bem a assadeira, o nosso bolo, ó, desenforma perfeitinho, não quebra nada, tá? O que a gente vai usar? Aqui eu tenho uma xícara bem gordinha, tá? Minha xícara tem 240 ml de açúcar de confeiteiro. E a gente pode acrescentar uma série de líquidos diferentes. Suco de laranja, suco de limão, leite e até água.
Se você fizer algum desses ingredientes naturais, como os sucos e o leite, seu bolo vai durar bem menos, tá? 2, 3 dias. Por quê? Porque esse leite ou esse suco aqui vão acabar azedando e azedando o bolo mais rapidamente. Um truque que a gente costuma fazer, em vez de usar leite, é usar leite condensado, ó. Por quê? Porque o leite condensado dura bem mais, tá? Eu já tenho um aberto aqui, então a gente vai acrescentar assim, ó, uma colherona de leite condensado. E aí a gente vai acrescentar uma colher de água. E aí vamos misturando até chegar no ponto de uma cobertura. Se for pouco líquido, a gente vai acrescentar mais líquido. Já fiz sujeira. Certamente vai precisar de um pouquinho mais. Então eu vou fazer a mesma coisa. Um pouco mais de leite condensado. E um pouquinho mais de água. E vai misturando. Olha só, ele já vai virando uma pasta, tá vendo? Conforme o açúcar vai se misturando ao leite condensado e à água, né, aos líquidos que a gente acrescentou, ele vai virando uma pasta. E agora, pessoal, ó, ela já chegou num ponto bacana, tá? Ó, já está escorrendo bem. A gente vai simplesmente aplicar sobre o nosso bolo. Olha lá, como é que a gente aplica aqui, gente? Ó, pega uma colherada e vai dispondo sobre o bolo no meio, ó. Parece que ela não vai escorrer, mas ela vai escorrer, viu, gente? Não se preocupem, é questão de tempo. Ela vai escorrendo. Olha lá. Por isso que a gente não põe líquido demais, tá? Porque se ela estiver muito fina, ela vai escorrer demais e vai perder todo o charme de ficar desenhada sobre o bolo, né? Olha lá. Aí vocês podem, inclusive, ó, dar um chorinho em algum lugar que ficou com pouca cobertura, tá? Vocês vão complementando o desenho aí. Olha lá, gente, o bacana, eu gosto desse desenhado assim, dele escorrendo desuniformemente, tá? Não gosto dele todo perfeitinho. Mas você pode fazer uma cobertura toda perfeitinha também. E aí, a gente vai agora decorar com algumas nozes. Olha que legal. Alguns pedaços de cereja que a gente reservou. Por a cerejinha assim, ó, para não ficar de barriga para cima, de barriga para baixo. E a gente pega um pouco das... Opa! Um pouco das frutas cristalizadas e das passas, ó. E faz mais uns desenhos, mais uma decoração aí sobre o seu bolo. Olha, gente, que lindo que ficou. Pus ainda algumas nozes aqui no prato para fazer uma decoração do prato. Olha que show, né? Agora vamos cortar uma fatia. Ó. E eu vou cortar com a cereja, porque eu adoro cereja. Olha, gente. Olha que lindo, ó. Quem curte a textura do bolo. Olha só, gente, então, tem bastante frutinha pelo bolo todo, tá? Olha aqui uma aqui, aqui também temos. Então, as frutinhas não desceram. E agora vamos comer um pedaço, né? Vamos ver se tá fofinho, olha, vamos ver. Ó, fofinho, cheio de frutinhas. E delicioso. Muito bom, façam esse bolo em casa, tenho certeza que vocês vão adorar. Vai deixar a sua noite de Natal ainda mais bonita, além de muito mais saborosa, porque ele é delicioso. Ou até no dia de Reis, né, gente? Aliás, o primeiro nome desse bolo é bolo de Reis, tá? Normalmente se faz essa massa daquela forminha de bolo inglês, quando a gente vai fazer o bolo de Reis. Mas assim, uma forma redonda com furo também fica fantástico. Não deixou o nosso like ainda? Clica no botãozinho aqui, curtir. Esse é um termômetro bacana pra gente saber que vídeos estão agradando. Compartilha com todos os amigos e até o próximo vídeo.